E aí, meu amigo e minha amiga do universo físico, aqui é o Lucas do Universo Discreto e hoje eu vou falar de um assunto da mídia, um assunto mais positivo, né? Porque ultimamente eu só tenho trazido notícias mais negativas, seja o caso dos bots influenciando em eleições, ou mesmo o escândalo do Facebook e a Cambridge Analytica. Então hoje eu vou trazer um assunto que repercutiu na mídia, mas um assunto mais positivo. Infelizmente, um assunto que não repercutiu tanto, então por isso eu acho importante fazer esse vídeo aí para divulgar essa informação para vocês. O que aconteceu é que saiu o resultado do Turing Awards de 2017. Normalmente é sempre assim, eles premiam por exemplo, estamos em 2018, eles premiam referente a 2017. E para quem não conhece, o Turing Awards é um dos prêmios mais importantes da área de ciência da computação. Normalmente eles premiam um indivíduo ou um grupo de indivíduos que deu uma contribuição muito importante na área. Não é à toa que muitos chamam esse prêmio de Nobel da Computação. Nobel entre aspas, pois ele não tem nenhuma relação com o prêmio Nobel de fato. Esse prêmio tem o nome do Alan Turing, que você já deve ter ouvido falar. O nome do Alan Turing ficou bastante na mídia, principalmente quando saiu o filme O Jogo da Imitação, que conta como foi a participação dele na quebra da criptografia alemã durante a Segunda Guerra Mundial. É uma contribuição que por si só já seria mais do que suficiente para colocar o nome do Turing como uma pessoa bastante importante, mas as contribuições do Turing foram muito além dessas. O campo teórico da ciência da computação dependeu muito das contribuições do Alan Turing. Não é à toa que a gente chama ele de o pai da computação. E além disso, ele também foi pioneiro na área da inteligência artificial. A carreira do Turing é muito vasta, se a gente for pesquisar mais a fundo. Eu não vou entrar em mais detalhes porque o foco do vídeo é falar dos ganhadores do prêmio Turing Awards. Um dia eu pretendo fazer um vídeo falando do Alan Turing, se vocês quiserem, peçam aí nos comentários se vocês quiserem isso daí. Mas vamos falar sobre os ganhadores do Turing Awards desse ano. Os premiados foram os professores David Patterson e John Hennessy. Se você é um estudante de computação, ou se você formou em computação e é um cara bastante atento, você já deve ter ouvido falar esses nomes. Esses nomes são dos autores de livros-texto bastante populares. Dentre eles, o livro Computer Architecture, A Quantitative Approach, seria algo como arquitetura de computadores, uma abordagem quantitativa, e também o livro Computer Organization and Design MIPS Edition, The Hardware Software Interface, que seria um livro de organização de computadores. Eu vou deixar o link dos livros aí à venda da Amazon, caso você queira comprá-los, mas vamos falar desses ganhadores, quem são eles e por que eles ganharam o prêmio. Eles ganharam o prêmio porque escreveram esse livro? Não exatamente. Na verdade, tudo começou nos anos 80, quando o David Patterson ele publicou um artigo acadêmico chamado The Case for the Reduced Instruction Set Computer. Seria algo como o caso para o computador com conjunto reduzido de instruções. Nesse artigo, o David Patterson ele argumentava que os chips de silício estavam se tornando cada vez mais complexos com o passar dos anos. E na visão dele, as máquinas poderiam se tornar muito mais poderosas se usassem chips mais simples em seus processadores. Nisso ele propõe a criação de uma arquitetura de computadores chamada RISC, que seria algo como Reduced Instruction Set Computer, algo como computador com conjunto reduzido de instruções. Apesar de não ter contribuído nesse paper especificamente, houve uma coautoria do David Patterson com o John Hennessy.
e juntos eles desenvolveram e trabalharam na criação do que chamamos de arquitetura RISC. Essa arquitetura seria um contraponto ao que existia naquela época, que era o CISC, também conhecido como Complex Instruction Set Computer, ou computador com conjunto complexo de instruções. Então vamos lá. Na época, no início dos anos 80, então surgiu essas duas arquiteturas, a arquitetura RISC e a arquitetura CISC. A arquitetura CISC ela era bastante complexa de se trabalhar, é até uma herança do fato de que na época as pessoas trabalhavam bastante com binário, com linguagem assembly diretamente, então você tinha processadores com instruções bastante complexas. Era um conjunto muito grande que faziam operações avançadas de soma, multiplicação e tudo mais. Nisso causou uma certa estranheza na época a proposta de se fazer uma arquitetura mais reduzida e com operações mais simples. Como é que isso poderia ser melhor? Como é que isso poderia ser mais vantajoso? Na época era bastante contraintuitivo isso, ao ponto dos pesquisadores acharem até uma maluquice o que o Hennessy e o Patterson estavam propondo. O próprio Patterson, ele relata em alguma das matérias que eu estava lendo, e eu vou colocar aí na descrição do vídeo, que o assunto foi extraordinariamente controverso à época. E até para essa ideia deles pegar, eles propuseram e escreveram esse livro Computer Architecture, fazendo um relato de arquitetura de computadores da época. Não existiam muitos livros que falavam sobre a arquitetura do computador em si, processador, memória e tudo mais. Eles escreveram nos anos 90 esse livro, puxando um pouquinho de sardinha também para a arquitetura que eles criaram, a RISC, para ver se também não só eles se tornavam divulgadores importantes da área de arquitetura, mas também para popularizar a arquitetura que eles estavam desenvolvendo. Mas vamos lá, você ainda deve estar um pouco confuso sobre a diferença entre o RISC e o CISC. Então imagina que você é um projetista de computador. Você vai fazer um processador de um computador. E aí você pode fazer duas escolhas nessa situação, nesse contexto. Você pode criar instruções de máquinas mais simples, e essas instruções mais simples, por serem mais simples, elas executariam mais rapidamente dentro do computador. Ou você poderia criar instruções mais complexas, que fariam mais coisas, só que por serem mais complexas, mais robustas, essas instruções demorariam mais para executar. Aí vem a pergunta, qual é melhor? Qual seria mais adequado para você implementar na época? Claro que a resposta dessa pergunta depende. Fazendo uma analogia um pouco mais simples que te ajude a entender, seria como se você tivesse que escolher entre uma bicicleta que tem pouca engrenagem e devido a isso você ia ter que pedalar mais rápido para andar mais rapidamente, ou escolher uma bike mais robusta. É uma bike com muita engrenagem, uma correia mais forte, por exemplo, e para isso, para você pedalar, você teria que usar mais força. Aí vem a pergunta, qual bicicleta é melhor? Qual te levaria mais longe, mais rapidamente? Então, depende. Mas, no mínimo, você teria o benefício da dúvida aí. Pô, qual que é melhor? O que o Patterson e o Hennessy acreditavam era que o computador RISC executaria operações mais rapidamente e com isso consumiria menos energia, tornaria a vida de desenvolvedor de chip muito mais fácil, principalmente pelo fato de economizar transistor, e facilitaria a evolução da máquina ao longo dos anos. Para validar essa ideia, porque, assim, tudo bem, tudo na teoria parece bonito, mas você tem que mostrar na prática
se aquela ideia funciona mesmo. E para fazer isso, o time do Patterson construiu um processador chamado RISC-1, seria RISC primeiro, em 1982, e era um processador que utilizava a arquitetura RISC, obviamente, e 44 mil transistores. E eles compararam o desempenho dessa máquina com a de outro processador, um projeto CISC convencional, que empregava 100 mil transistores, e era mais complicado em sua estrutura. Então eles colocaram esses dois computadores para fazer a mesma tarefa e verificar qual fazia mais operações num intervalo de tempo qualquer. E à época, quem ganhou foi o projeto RISC deles, o que mostrava que o RISC, no mínimo, era competitivo com o CISC. E o RISC poderia levar vantagens com relação ao projeto CISC, dependendo das operações. O que mostrou que o trabalho deles tinha sim alguma aplicação e tinha alguma importância. E essa importância é grande, pois afinal, hoje, a gente, de acordo com a ACM, que é a sociedade de computação mais importante conhecida, ela informa que mais de 99% dos novos chips produzidos hoje, os processadores que são criados hoje, eles se baseiam na proposta RISC, 99%. Claro que isso é graças aos processadores de smartphones, tablets e dispositivos computacionais menores, principalmente os que estão relacionados com a internet das coisas, todos eles são baseados na proposta RISC. São computadores mais simplificados e por isso faz mais sentido que o processador também tenha um conjunto de instruções mais reduzido. Então, quem poderia imaginar naquela época, nos anos 80, que eles estavam criando uma proposta que seria fundamental para a indústria mobile que a gente tem hoje. E também a internet das coisas. Vislumbrar isso na década de 80 é uma coisa revolucionária. No início dos anos 80, os projetos, em grande maioria, eram CISC. Dá para dizer que praticamente tudo era CISC no início dos anos 80. O RISC só começou a surgir com alguma relevância no meio dos anos 80, principalmente com o surgimento de duas startups, uma ligada ao John Hennessy e a outra ligada ao David Patterson. As startups, vocês já devem ter ouvido falar, pelo menos uma delas. Uma se chama Sun Microsystems, que existe até hoje. Ela produziu à época o processador chamado Spark, e hoje é uma empresa... na verdade, a Sun foi comprada pela Oracle, então... Mas assim, ela até um tempo atrás existia com grande relevância, e a outra startup é a MIPS Technologies, que tinha como principal cliente uma empresa bastante importante, que era a Silicon Graphics. Se você não conhece a Silicon Graphics, ela produziu tecnologia 3D que possibilitou, por exemplo, o filme Jurassic Park, Parque dos Dinossauros, e até mesmo o Nintendo 64. Então foi uma empresa bastante pioneira na computação gráfica. E essas duas startups, a Sun Microsystems e a MIPS Technologies, elas foram criadas para justamente catapultar a arquitetura RISC, e elas foram importantes para os chips RISC entrarem com alguma importância no mercado. Tanto que os chips RISC se tornaram os padrões em estações de trabalho e servidores de grandes corporações. Só que, com o tempo, esses processadores acabaram sendo engolidos pela Intel. Os chips da Intel vieram com bastante força e dominaram o mercado. E assim, eram chips CISC, esses da Intel, mas eles incorporaram no projeto deles uma série de ideias que nasceram da proposta RISC. Então,
esses chips Intel, eles usaram algumas ideias do RISC, e essas ideias se misturaram tanto com as ideias CISC que hoje em dia a gente já não consegue mais traçar uma linha separadora entre o que é CISC e RISC. Antigamente você tinha essas arquiteturas muito bem separadas. Hoje é como se a RISC fosse um subconjunto da CISC. E os processadores de computadores, seja desktop ou notebook, eles têm essa coisa um tanto híbrida. Os chips continuam a usar conjuntos de instruções bastante complexas, mas com uma série de ideias RISC em algumas instruções mais simplificadas. Só que se você considerar a computação de smartphones, tablets, dispositivos menores, internet das coisas, eles em peso são arquitetura RISC, já que esses chips eles são desenvolvidos principalmente por uma companhia britânica chamada ARM, ARM. Essa sigla ARM significa justamente Advanced RISC Machine. Então os processadores RISC passaram a vigorar com uma força tremenda nos tempos atuais. Citando o presidente da ACM, o Vic Hampson, Não, você é burro, cara, que loucura. Como você é burro. O trabalho de Hennessy e Patterson para produzir processadores baseados em RISC tornaram possível as revoluções mobile e da internet das coisas. Um outro ponto que mostra como a importância do trabalho do Hennessy e o Patterson ainda está para gerar mais frutos, tudo tem a ver com o fato dos chips atuais, principalmente CPU, estarem se aproximando dos seus limites físicos. Então os chips se aproximando desses limites, isso acaba gerando um problema, por exemplo, para grandes companhias como Google, Facebook e a Amazon, que precisam de cada vez mais processamento, por exemplo, para trabalhar com inteligência artificial, redes neurais e todo esse negócio. Então, o que elas estão fazendo? Essas empresas estão criando chips, processadores cada vez mais especializados, por exemplo, para trabalhar com o IA. Já era comum, por exemplo, existir processadores que processam especificamente áudio, por exemplo. Mas isso de você criar um processador, criar um chip especializado apenas para trabalhar com redes neurais e IA é uma novidade que está se tornando um trending na área de computação. Empresas como o Google, o Facebook e a Amazon estão fazendo isso e estão fazendo projetos de chip baseados puramente em RISC para trabalhar com esses processadores especializados no caso de IA. Inclusive tem uma reportagem ótima sobre esse assunto que eu vou deixar na descrição para vocês lerem. Resumindo a matéria, ela fala que está ocorrendo uma grande mudança na forma de pensar o projeto de arquitetura de computadores e que, ao invés de existir um processador faz tudo, um processador generalista, como é o caso da CPU, estão cada vez mais sendo pensadas máquinas com partes especializadas, com núcleos específicos para processar cada coisa. E isso até arremete um pouco a como é o funcionamento do cérebro humano, que também é dividido em partes puramente especializadas. Para exemplificar isso e mostrar o quão sério é esse trend novo, tem um engenheiro muito importante no Google chamado Jeff Dean, e ele criou um serviço de reconhecimento de voz muito melhor do que o que era usado pelo Google, baseado em redes neurais. E aí ele analisou o algoritmo dele na estrutura atual. Se os mais de 1 bilhão de smartphones Android do mundo usassem esse serviço de processamento de voz pelo menos 3 minutos por dia, isso implicaria que o Google teria que dobrar o seu data center de tamanho.
Então imagina o Google com o data center gigantesco que ele tem. Ele ia precisar de dobrar esse data center, criar um segundo Google do tamanho do Google original, apenas para processar esse serviço de reconhecimento de voz bom criado pelo Jeff Dean. E, logicamente, isso é impensável. Não tem como o Google dobrar seu data center de tamanho de uma hora para outra assim. Então, a solução que eles pensaram foi repensar toda a arquitetura de processamento de dados, no nível de chip mesmo. E aí nasceu essa ideia de criar um chip especializado para processar IA. Ele tem até um nome, eles chamam de TPU, Tensor Processing Unit. O tensor seria uma representação abstrata de conceitos como vetor, matriz e tudo mais. E que naturalmente são unidades de processamento muito importantes quando a gente fala de IA e redes neurais. E duas pessoas estão no coração de todas essas mudanças que ainda estão por vir no ramo da computação, que são o Hennessy e o Patterson. E é por isso levou a eles a ganharem esse prêmio tão importante. Ambos trabalham no Google atualmente, curiosamente. O Hennessy, ele participa do board de diretores da Alphabet. A Alphabet é o que a gente chama de ela seria a parent do Google, É como se fosse a grande empresa maior que tem empresas menores dentro dela. Ou seja, a Alphabet tem dentro o seu leque de empresas o Google. E o Patterson, ele também trabalha no Google, mas ele trabalha no laboratório de pesquisa projetando justamente esses chips especializados para IA. À medida que o tempo avança, muitas das mudanças que tivemos aí foram possíveis graças ao projeto do RISC original. Toda a evolução que a gente teve de smartphones, tablets, internet das coisas e esses chips voltados a processamento de IA, nada disso existiria se não tivesse surgido o projeto do RISC original no início dos anos 80. O que é interessante e justifica esse prêmio concedido aos dois. E o que é curioso é que essas novas arquiteturas que estão por vir, elas não são tão absurdamente diferentes assim do RISC original, o que mostra o quão inovador foi a proposta dos dois. Além disso, é importante ressaltar que a publicação do livro Computer Architecture, nos anos 90, também foi uma contribuição que merece ser citada nessa premiação do Turing Awards, já que o livro deles foi essencial para influenciar muitas gerações de engenheiros e disseminar ideias-chave para a arquitetura de computadores que vieram depois. Muito do avanço que houve no ramo deve-se a esse livro, já que ele compilava todas as ideias fundamentais da arquitetura de um computador. E esse livro ressaltava a importância da otimização, considerando custo de memória e custo de processamento, levar em consideração o gasto de energia elétrica na hora de você processar seu chip, construir seu chip, seu processador, a dissipação de calor desses componentes eletrônicos, dentre outras coisas. Se você quiser entender um pouco mais sobre a arquitetura RISC e CISC, eu recomendo que você leia o livro dos autores, que ali tem tudo sobre isso, e uma matéria bem legal da CNET, que menciona alguns aspectos técnicos importantes. Por exemplo, algumas coisas específicas como pipelines e chips superescalares, eles são mais palatáveis, são mais fáceis de serem executados em arquiteturas RISC. Mas isso é mais para você que é mais especializado na área de computação. Tá certo? É basicamente isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou procurar sempre trazer novidades de computação aí para vocês, junto com esses vídeos que eu falo de conceitos técnicos e teóricos da área. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.
E eu espero ver você na próxima aí. Grande abraço!